estava muito carente, o seu desejo era ardente, ela queria copular. De dia ela estava quente, a noite estava fervente, ela chamava amor, vem me amar. Mas ele era um broxa e dizia não me amola. É o seguinte, cara, o Bolsonaro, ele é uma pessoa aleatória. Um ex-militar que arrumou merda quando era mais novo por indisciplina lá dentro, né, por sinal, e acabou se voltando pra política. Desde então ficou por 27 anos lá dentro fazendo nada. Não, nada não, né? Na verdade, ele se dedicou muito bem a conseguir colocar os 3 filhos dele dentro da política pra terem aquela vida fácil de deputado que eles têm e mais nada. Você pode argumentar que ele atuou muito bem no seu tempo lá na Câmara, impedindo que alguns projetos fossem aprovados, mas realmente, cara, vamos falar sério, que tipo de projeto que ele impediu que fosse aprovado? Tá, ele votou contra o que ele mesmo fez campanha, né, e apelidou como kit gay, que é bastante discutível, inclusive. Beleza, mas e o que mais que ele fez? Ele brigou pra aprovar a pílula do câncer, um caso em que não existe discussão do quão errado ele estava, e isso virou vexame internacional, inclusive. O Brasil passou vergonha lá fora por causa disso. Mas e antes disso tudo, antes dessas polêmicas de kit gay e pílula do câncer, o que o Bolsonaro estava fazendo? Porque se você parar pra pensar, esses casos são bem recentes, são de uns 3 anos pra cá, 4 anos talvez. E nos outros 24 anos de política, antes do boom das redes sociais, o que o Bolsonaro estava fazendo lá na Câmara, além de receber um salário astronômico de deputado e ganhar milhões de benefícios para ter a melhor vida do mundo? Tava passeando de lanche em Angra dos Reis, pô. Sobre o que eram as propostas dele nesses últimos 24 anos de Congresso. Bom, eu sei que ele votou contra o Plano Real, né, que foi uma solução para o problema absurdo de inflação que o Brasil estava passando antes dos anos 2000 ali. Em 2005 ele votou contra a lei do nepotismo, né, que proibia que você colocasse parentes seus dentro de cargos públicos, né, para você não aparelhar o Estado com a sua família inteira. Ele votou contra, né, até porque o que a família dele ia fazer se não fosse todo mundo pendurado no governo, né? Em 1996 ele votou contra um projeto de lei que visava acabar com as superaposentadorias e benefícios dos deputados e senadores lá na Câmara, que eles recebem até hoje. Bolsonaro votou contra os fins desses benefícios. Mas sabe o que ele votou a favor mais recentemente, agora em 2010? Aumentar o salário dos deputados e senadores, né? Claro, porque o salário deles já é muito pequenininho, né? Quem vai perder a chance de poder torcer ainda mais os cofres públicos, né? E o mais interessante, de uma forma legal, né, legítima, e que ninguém possa falar nada. Tá na lei, ué, se os políticos ganham uma fortuna, mais milhões de benefícios, e tudo isso tá na lei, não tem nada de errado com isso, não tem discussão sobre isso. A questão que eu quero que vocês entendam é que o Bolsonaro sempre foi só mais um deputado qualquer lá dentro. Sabe quando a gente vê na TV um monte de velho de terno e gravata, que a gente não conhece ninguém, mas os caras estão lá dentro se dedicando a aprovar benefícios pra eles mesmos? O Bolsonaro era só mais um desses, ele era mais um tiozinho do Congresso. Mas mal sabia ele que a sua vida viria a ficar bastante badalada num futuro. A questão é que o Bolsonaro aprendeu muito rápido a usar as redes sociais. Ele ou algum assessor dele acabou percebendo, mesmo que sem querer, que nas redes sociais duas coisas acontecem. A primeira é que você fica independente da mídia tradicional, você não fica mais dependendo de uma entrevista na Globo ou de uma matéria numa revista para você aparecer. E segundo, que as redes sociais se alimentam basicamente de treta. Quanto mais estúpido for o seu comentário, mais compartilhamento aquilo vai receber. Porque a matemática é muito simples. Quem concorda com a idiotice que foi falada vai compartilhar aquilo para os outros. E quem não concorda com aquilo vai compartilhar também para poder falar merda para os outros sobre a idiotice que a pessoa falou. Compartilhamento em dobro. Agora você imagina o Bolsonaro começando a aparecer nas redes sociais. Olha, vocês até podem ter várias explicações para justificar o que ele falou, né? Que foi mal interpretado, que foi apenas uma piada, mas não tem como negar que, socialmente falando, o Bolsonaro já falou muita coisa escrota na internet. Lembra, mas teve um período aí que as redes sociais estavam um verdadeiro cenário de guerra. Era machismo, homofobia, racismo, estupro pra tudo quanto é lado, muitas das vezes com total razão, mas muitas outras de uma forma um pouco exagerada também. E aí o Bolsonaro, que era um dos principais alvos dessa galera, que percebeu que essas tretas eram uma excelente oportunidade de crescer e se espalhar pelas redes sociais, que tava se lixando pra essas acusações, já que o cara já tava rico, com a vida feita, com imunidade parlamentar.
Ele não tava nem aí pra todos vocês, porque nada de pior na vida dele ia acontecer por meio disso. Ele tava ganhando cada vez mais relevância com essa história toda. Agora, todas aquelas pessoas que não acompanharam direito todo esse ritmo de mudança cultural dos últimos anos, que nem pararam pra tentar entender, mas já saíram acusadas e xingadas de várias classificações diferentes, encontrou no Bolsonaro a pessoa que não se importa com nada disso. Caraca, mas ele tá segurando essa barra toda, hein? O cara tá sendo chamado de machista, racista, homofóbico por um monte de gente, mas ele nem abaixa a cabeça e tem resposta pra tudo? Esse cara é meu herói. E aí as pessoas começam a enxergar nele uma saída fácil para todos os problemas sociais que as pessoas estavam propondo debater. Eu não preciso pensar sobre machismo, sobre homofobia, sobre racismo. Isso aí é tudo bobeira, isso aí é coisa que inventaram. Foi só uma piada. E aí tá tudo certo, tá tudo certo. Eu diria que é um caminho um pouco preguiçoso, né? Mas beleza, então bora fazer uma retrospectiva de quem é o Bolsonaro afinal. Um deputado qualquer que está há 27 anos no governo, o tiozinho do Congresso que nunca fez nada de importante lá dentro, descobriu como mexer nas redes sociais e descobriu que através delas dava para crescer e a cereja do bolo, descobriu que se meter em tretas é a fórmula do sucesso nesse meio perturbado que são as redes sociais. Mas além disso, um novo elemento entrou nessa história, dando uma baita de uma ajuda para o Bolsonaro chegar onde ele chegou hoje. O antipetismo. Como eu já expliquei, o fato do PT estar no governo há muito tempo, envolvido com escândalos de corrupção, mergulhando o país numa crise econômica, fez parte da população começar a atribuir a maior parte dos problemas nas costas do PT. E toda essa insatisfação, toda essa energia que é gerada por uma repulsão ao governo é uma ferramenta valiosíssima de autopromoção. Pensa comigo, se eu não sei o que fazer, se eu não tenho nenhuma boa ideia de como tentar melhorar as coisas, eu posso ir por um outro caminho. Eu posso me dedicar a apontar o problema dos outros e mostrar que os outros têm problemas muito maiores do que os meus. Porque assim todo mundo que concordar com isso vai me apoiar também. E foi isso que o Bolsonaro se dedicou a ficar fazendo nos últimos anos. Agora, além dele ficar fazendo declarações polêmicas adoidado para ganhar visibilidade, ele pode também gritar em bom e alto tom que todo o problema do Brasil é o PT. Galera, isso é estratégia para crescer em rede social. Você entra no algoritmo, aparece nos recomendados, você cresce adoidadamente fazendo isso. Quanto é que tem canal no YouTube por aí que saiu de 0 para 1 milhão de seguidores em menos de um ano, usando essa mesma estratégia banal que o Bolsonaro tá usando? Usar a insatisfação do povo em relação ao antipetismo a seu favor. E o antipetismo acabou crescendo tanto nos últimos anos que um deputado aleatório que nunca fez absolutamente nada que presta tá aí sendo idolatrado por parte da população que ingenuinamente acabou comprando esse discurso de que ele chegou para mudar alguma coisa. Que vai ser o herói do país, que finalmente vai tirar o PT do governo. É o Super Bolsonaro! Tô com barba na cara, acreditando em super-herói. Vocês conseguem entender o modus operandi por trás das estratégias do Bolsonaro? Por exemplo, com as palavras dele, né? Ele não publica nenhum projeto, mas ele tá lá se dedicando a apontar os erros nos projetos dos outros. E agora, como candidato, você vai falar sobre projeto com ele? Deixa isso aí com o Paulo Guedes, deixa que a equipe vai resolver isso. Agora o PT? O PT tá todo errado. Vamos mudar isso daí. Vocês entendem que é o mesmo mecanismo por trás dessa atuação? Ele tá manipulando vocês e usando toda essa sensação de insatisfação que a gente sente por causa da crise econômica, crise política que a gente está vivendo, para crescer e se dar bem na política à custa de vocês. E eu garanto uma coisa para vocês, cara, se o Bolsonaro for eleito, o papel dele no governo vai continuar sendo exatamente o mesmo, esse mesmo mecanismo. O Brasil tá cheio de problema, mas a culpa não é minha, a culpa é do comunismo, da Venezuela, que tá tentando atrapalhar nossos mercados, é o comunismo no mundo, que é por isso que tá dando problema, é a China que tá fazendo merda, o problema é não sei o quê. A culpa nunca vai ser do Bolsonaro. E no fim ele vai estar rindo da cara das pessoas que votaram nele. E quanto a resolver de fato os problemas do Brasil, isso acho que ele não sabe nem por onde começar. Mas